Fala, nação, chegando na tarde dessa terça-feira aí com as notícias do Flamengo. Flamengo que vem de uma vitória aí contra o Vitória, golaço do Arrascaeta, vai jogar amanhã contra o Central Córdoba, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas vamos embora para as notícias aí. E se você é novo no canal, se inscreva no canal, deixa seu like aí e vamos embora para as notícias do Flamengo aí. O Boto está sério, Gerson. Isso é um sinal de quê? Tudo bem com você? Ele é mal educado, tudo bem? Oi? Tudo bem, meu amor? Boto, querido, tudo bom? Tudo bem. Olha, a gente está ao vivo. Eu conto ou vocês contam? Eu vou contar, então eu vou contar. Já que eles estão me dando a honra, eu vou contar. Contrato renovado até 2030. Números devidamente olhados. E o Coringa tá como? O Coringa tá mais do que nunca com a nação. Vou pedir licença para sentar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para ser dita nesse momento. Imagino que a pressão em cima de um jogador, por mais experiente, mais vitorioso que seja, antes de uma partida de Libertadores, já é grande. E aí te ligaram de manhã e falaram, vem cá que tem um negócio para você assinar. Como é que foi? Conta aí pra gente. A apresentação hoje é de tarde, né? Me ligaram, a comunicação hoje, mas do meu lado não foi muito boa não, porque não me avisaram. Não me avisaram que eu tinha que conta. Contrato. Eu gosto de contar. Mas feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida. Renovando o contrato, meu time do coração tá aqui, né? Até 2030. Então, estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. Olha, eu tenho umas perguntas para te fazer, mas antes, já que eu vi que tem essa camisa bonita aqui, Boto, eu quero te ouvir. Queria que a gente fizesse a formalidade, né? Você chegou no Flamengo tem pouco tempo. Eu gostei muito do Boto recentemente falando assim, como é que é mais ou menos o tempo? Um tempo no Shakhtar, um tempo no Benfica e um tempo no Flamengo, a correspondência de cada um. Parece que você está aqui a vida inteira. Pela pressão, eu costumava dizer que no Benfica equivalia, um ano no Shakhtar equivalia a 3 no Benfica. E aqui então equivale a 6 anos no Benfica. A pressão é boa e nós gostamos de pressão. Não há ninguém que esteja no futebol que não goste de pressão. Em relação ao Gerson, que é isso que nos traz aqui, não havia uma necessidade de renovar o contrato, porque ele tinha contrato por mais 1 ano e meio, mas havia uma necessidade nossa de valorizar alguém que é muito importante dentro e fora de campo para nós. E foi isso que aconteceu. Chegámos a bom porto e estamos aqui todos contentes com esta camisola até 2030. Vamos ter aqui o Gerson. Quer mostrar? Quer mostrar? O pessoal no Flamengo TV está ansioso para ver, ó. Aquela fotozinha que se faz normalmente, não é? Com exclusividade na Flamengo TV. Isso que é apresentação, hein? Não é só para a imprensa local, é para todo mundo que está no chat. É para todo mundo que está acompanhando o Flamengo ao vivo. Eu não sei o coração de vocês aí do outro lado, mas o meu, nesse momento, se eu abrir os batimentos aqui, deve estar dando mais de 100, com certeza. Parece até que eu estou correndo igual o Gerson corre no campo. A gente olha o mapa de calor desse homem, ele está em todos os lugares do campo. Tá feita aí a apresentação, ó, 2030. Quer vestir, Gerson? Isso aqui eu visto todo dia. Aqui, ó. Já tá aqui. Tá aqui, né, pra... Tamanho. Vai caber? Tá certo. Que isso, Coringa, que beleza. Eu tenho certeza que tá chegando um monte de pergunta, tem um monte de gente com um monte de dúvida. Vou te alugar só um pouquinho aqui, porque assim, acho que a tua expressividade ela já está colocada em 2 passagens. Eu estava lendo teus números hoje, cara. Tem uma parada que me impressionou muito, assim. Mais do que título, mais do que quantidade de jogos que você é titular, 216 de 235 nas 2 passagens, 88% de passes certos. Eu acho que isso fala muito sobre você, isso fala muito sobre a tua versatilidade, assim. Como você se vê hoje dentro de um elenco com tanta gente experiente, tão vitorioso, como que você enxerga o teu papel? A gente enxerga o Coringa, você enxerga o quê? 80%. 88? Passe, 88%. Acho que ainda dá para melhorar um pouquinho. Sempre
gosta de estar evoluindo e melhorando na vida, né? Já que tu me passou esse dado aí, eu acho que dá para subir mais um pouquinho, 90 alguma coisa. Dá para dar um 92, tá bom, vamos ser humildes. Vamos ser humildes também, mas eu falei, eu acho que quando a gente foi campeão, que o Zico me entregou o troféu, né? Porque muitas das vezes quando a gente vai falar alguma coisa, a gente fala, eu não sonhava com isso, nem nos meus maiores sonhos. Não, eu sonhava com isso sim, porque eu trabalhei para isso, né? Eu busquei isso, eu sonhei isso. Então, eu sonhava, óbvio que eu sabia que seria difícil, mas sempre quis estar vivenciando esses momentos assim. E para mim hoje, jogar no meu time do coração e ser o capitão, eu já falei isso antes, né? A gente sabe que existe pressão, mas pressão zero eu vejo como privilégio total. Queria ter tido a oportunidade de ter jogado no Maraca passado, né? Mas não tive porque eu sou novo. Mas jogo no meu time do coração. Toda semana praticamente estou jogando em um dos maiores estádios do mundo. Eu acho que não tem coisa melhor. Representar a nação para mim, privilégio, honra. Tudo isso aqui que eu estou vivendo, primeiro eu agradeço a Deus, que sem Ele na minha vida eu não sou nada. Minha família também, que é o mais importante. Um homem sem a família dele, ele não é ninguém. E feliz demais. Só até difícil de chorar, mas estou emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui, mas está valendo a pena. Isso vale a pena. Acho que tem um ponto muito importante, né? A gente às vezes tira o jogador de futebol do contexto de carne e osso, de humano. Parece que é tudo fácil, que é tudo lindo, e existem caminhos para chegar até aqui. A história da tua vida a gente conhece, mas também existe um ponto dentro da profissão que é a importância da valorização. E eu não estou falando necessariamente financeira. É a valorização de chegar um cara como o Boto e entender que assim, cara, tem contrato, mas existe aqui... Agora eu estou do lado de cá, eu vou falar. Tudo no Flamengo vira um negócio gigante, né? Porque se é ali na esquina, passou, é uma noticiazinha, mas no Flamengo vira um negócio gigante. Então, acabou se falando muito, a renovação, a valorização. Como que você se sente hoje como profissional dentro do Flamengo? Não só por esse contrato, mas por tudo que você vive aqui no dia a dia. Você é um atleta valorizado pelo clube? O conhecimento é importante, né? Isso quer dizer que eu estou exercendo a minha função de uma maneira correta e espero continuar com isso, mas estou muito orgulhoso por toda a direção aqui do clube reconhecer essa valorização. Óbvio que eles não tinham necessidade nenhuma de querer renovar o contrato comigo, até porque eu tinha bastante tempo ainda de contrato, querendo ou não, 1 ano e meio, se eu não me engano, né? 1 ano e meio é bastante tempo de contrato, acontece várias coisas nesse meio tempo, mas muito contente por eles verem o que eu faço dentro de campo, o que eles facilitam também pra gente aqui, né? Um exemplo, a estrutura que a gente tem aqui também fica um pouco mais fácil, né? De você exercer sua função de uma maneira correta e bem feita dentro do campo. Feliz, agradeço a todos, desde o presidente até o faxineiro, o porteiro que está todos os dias lá abrindo a porta para a gente entrar aqui no CT. Espero estar representando todos dentro do campo e melhor ainda. E essa renovação aí, ela não me faz relaxar, na verdade ela me dá combustível ainda mais para continuar fazendo o meu melhor, porque quando a gente faz o nosso melhor, a valorização de fora sempre vem. Então é sempre bom estar sendo valorizado. Então eu nunca, quando a gente está jogando pouco, a gente costuma dizer quando o cara está com muita ficha que monta em cima da ficha, né? Sim. Então eu jamais vou montar em cima de um contrato meu, seja lá onde for, seja um contrato de jogador de futebol ou em uma outra empresa, não sei daqui para frente o que eu vou fazer da minha vida quando eu terminar de jogar futebol. Combustível para mim vir mais tarde aqui treinar, amanhã no jogo, e feliz. E como eu falei, na minha vida
eu busco sempre desafios e agora tenho um desafio maior ainda, que é representar o Flamengo até 2030. Vamos para cima. Tentar corrigir. Vou passar a bola então para a Bruna aqui por enquanto a gente não volta para a Raíza. Bruna, contrato até 2030. Gostou? Acho que você não está com uma cara muito boa não, Bruna. Gostou ou não gostou? Então, Ilan, eu discordo um pouco, né, da questão da renovação. O Gerson é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Isso aí é sabido, né? Todo mundo sabe disso. Ele hoje é um dos melhores jogadores desde o ano passado e tal, foi imprescindível. Mas eu não gosto muito de você ficar cedendo a caprichos de jogadores. Quando o Gerson voltou para o Flamengo, ele aceitou o salário que foi acordado. O Flamengo pagou um valor muito alto por ele. O contrato dele, né, no total vai custar quase 200 milhões para o Flamengo. Então você renovar para aumentar o salário porque ele está bem, eu não sou muito favorável. Ainda tinha 2 anos e meio de contrato. Você tinha até o final de 2027. 2 anos e meio para você renovar agora. Então isso aí, para mim, abre precedentes para outros jogadores quererem renovar também. Aí o Pedro volta fazendo 900 gols, aí ele vai lá, também quero renovar. O Ortiz está jogando muito, é um zagueiro que é um dos melhores do Brasil, também quero renovar. Eu não gosto desse tipo de atitude. Um dos principais quesitos que a gente cita da atual diretoria do Flamengo é esse profissionalismo e tudo mais, e eu achei que eles não fossem ceder ao Marcão, né? Que a gente sabe a pressão que o Marcão coloca em cima do Flamengo, o próprio Gerson também, até porque ele está a par de tudo. O Marcão pode ser o representante do jogador, o pai, representante, empresário e tal, mas o Gerson sabe também das atitudes do seu empresário, né? Nada é sem o aval dele. Então, eu não gosto. Eu acho que não tem que ceder a esses caprichos, porque você abre precedente para todo mundo. Real Madrid mesmo, cara. O Real Madrid colocava o quê? Depois de uma certa idade, você renova por 1 ano só. É um exemplo só, né? E aí o Cristiano Ronaldo não aceitou e o Cristiano Ronaldo foi embora. O Real Madrid fica. O Flamengo, se perdesse o Gerson, eu não acho que seria o fim do mundo, gente. Assim, eu acho que colocaram o Gerson também num nível de endeusamento muito grande, né? Então, eu não faria isso. Essa renovação, para mim, ela não deveria acontecer nesse momento. Só depois, meio do ano que vem, quando faltasse ali perto de 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses, aí você começa a conversar e dar um aumento salarial pro Gerson ali, tudo bem. Mas agora eu não faria isso. Vamos botar uma enquete no ar sobre o Gerson. Você renovaria com o Gerson agora, até 2030? Porque a Bruna levantou a polêmica aqui, né? De fato, o Gerson ainda tinha 2 anos e meio de contrato, botou na parede os dirigentes do Flamengo, quem fez isso foi o pai dele, empresário, sim, pai dele, o Marcão. E o Flamengo podia simplesmente dizer o seguinte: amigão, você tem 2 anos e meio para cumprir. A gente não tem obrigação alguma de dar 1 centavo de aumento para o Gerson agora. O Flamengo poderia simplesmente falar assim: então eu vou embora. Bom, se alguém pagar a multa, você pode ir embora. Exatamente. Funciona assim, é simples assim no mundo profissional do futebol. Porém, a gente sabe que na prática existem outros fatores envolvidos. Ninguém quer o Gerson também insatisfeito, ou qualquer outro jogador insatisfeito dentro do clube. Esse que é o ponto, Ilan. Pois é, né, Pedrosa? Cadê? Vamos lá. Não tem como você levar isso em consideração, Ilan, na minha visão, como se fosse o mercado corporativo. A gente até fala isso aqui diversas vezes. Eu já comentei isso aqui. O jogador, ele só aparece para pedir aumento. Quando ele está jogando mal, ele não aparece para falar assim: olha, eu estou jogando mal, eu ganho 1 milhão, então como eu estou jogando mal há 6 meses, eu quero ganhar 500 mil para ficar de acordo com o meu futebol. Não. O jogador, ele ganha 1 milhão se ele jogar bem e se ele jogar mal. Só que isso, obviamente, entra num padrão de você entender a qualidade desse jogador, a quantidade de jogos que ele te entrega, a quantidade de momentos que ele te entrega de forma decisiva também. E, obviamente, eu concordo com a Bruna no sentido de 2 anos e meio de contrato, realmente, o ideal não é você nunca fazer isso. O ideal é você só sentar com o jogador quando tiver faltando ali 1 ano e meio, talvez entrando no último ano de contrato, e aí você senta em conversa. Mas assim, é o Gerson. Você prefere ficar com o Gerson insatisfeito, perder o Gerson no seu time. O Gerson hoje, apesar da Bruna ter falado desse endeusamento, eu acho que ele, dentro do Flamengo, ele é um jogador que, se não o melhor, um dos 3 melhores, e repito, um dos 3 melhores do futebol brasileiro. Ele é o único jogador do futebol brasileiro que, inclusive, tem vaga cativa hoje dentro da seleção brasileira. Isso significa muito para mim. O Gerson é um jogador extremamente diferenciado e o Flamengo muda muito quando joga sem o Gerson e quando joga com o Gerson. Então, assim, eu concordo que o ideal não é esse, concordo. Mas eu acho também que manter um Gerson insatisfeito nessa de, beleza, se você não quiser renovar, tranquilo. Então você fica aí, quer ser vendido? Tranquilo, fica aí então insatisfeito. É ideal para o Flamengo perder a sua principal referência, o principal jogador
por uma questão financeira e que, de fato, se você for comparar com os outros companheiros e, digamos assim, jogadores da mesma posição que o Gerson, nesse momento, ele ganhava menos do que todos os companheiros dele. Ele ganhava menos do que hoje o Pulgar ganha, ele ganhava menos do que outros jogadores. Então, assim, o salário do Gerson pro futebol que ele jogava, até mesmo em comparação com os outros craques do futebol brasileiro, ele era bem abaixo, ele era defasado. Então, assim, eu entendo a linha de raciocínio da Bruna, mas entre ficar com o Gerson satisfeito e o Gerson insatisfeito, eu prefiro muito mais ter o Gerson satisfeito. Deixa eu ver a enquete que está no ar aí, tá? Você renovaria com o Gerson até 2030, levando em consideração esse cenário levantado aqui pela Bruna. O Gerson tinha contrato, estamos quase no mês de 2025, ele tinha 26 e 27 inteiros ainda, e essa metade, um pouquinho mais da metade, de 25. Então, o Flamengo não precisava renovar o contrato com ele agora. Tinha mais 2 anos e meio sob contrato, o Gerson, com salário acertado antes, na última renovação. E eu quero saber de você se você renovaria o contrato com o Gerson até o fim de 2030. A Bruna falou que não. Nesse momento, não. O Pedrosa, ele entendeu o argumento da Bruna. Olha aí, ó, por enquanto. Gente, só 47 votos. Começou agora a enquete. Mas, galera, vamos fortalecer. Vamos sentar o dedo. Quero saber a opinião de vocês. Por enquanto, sim, 60%, não 40%. Vota aí agora na enquete, pra gente saber a opinião da galera. Se inscreve no canal e chega fortalecendo, chega largando o like. Eu entendo o argumento da Bruna, entendo o que disse o Pedrosa também, né? Acho bem parecido o meu raciocínio. Assim, no mundo ideal, no mundo teórico, é claro que o Flamengo podia chegar e falar assim: ô meu bonitão, esquece, você tem 2 anos e meio de contrato pela frente, cumpre o teu papel, faz o que você tem que fazer, chega no teu horário, trabalhe bem, porque você está sendo bem remunerado para isso. Mas se o Gerson, hoje, estava com salário, em termos de cenário, em termos de contexto do Flamengo, defasado, porque tem muito mais gente ganhando mais do que ele, e seria um dos 2 ou 3 principais jogadores do Flamengo hoje, talvez até o principal, ou um dos 2 principais, se essa é uma realidade, aí fica uma sinuca de bico também. Mas o meu ponto é o seguinte: você pode até deixar o Gerson satisfeito, mas quando os jogadores vão ficar insatisfeitos por causa desse aumento do Gerson também depois? Depende, se eles reconhecem que o Gerson é um dos 2 principais jogadores do time, não vai ser um jogador lá que seja um primeiro reserva, um segundo reserva, ou que não esteja nem entre os 10 principais, que vai chegar e falar assim: eu também quero um aumento. Todo mundo tem noção. Eu acho que todo mundo tem noção, né, Pedro? Do tamanho do Gerson. Bota todo mundo junto aqui na tela, esse que é o ponto. Pra gente poder falar. Eu acho que todo mundo tem noção do tamanho do Gerson no Flamengo, inclusive os outros jogadores. Então, assim, quem é que vai reclamar do Gerson ter recebido um aumento? Não vai ser o sei lá, o Michael. Não vai ser o Luiz Araújo, não vai ser o Matheus Gonçalves. O pessoal entende o tamanho do Gerson hoje no cenário do Flamengo. E o que a Bruna falou é perfeito. Se o Flamengo quisesse fazer jogo duro e falar: não vou dar aumento nenhum, fica aí, bonitão, você tem que trabalhar e trabalhar bem, dava para fazer isso também. Mas é inteligente fazer isso com o melhor ou com um dos 2 melhores jogadores do elenco, cobiçado por outros times, sabendo qual é o pacote do Gerson, incluindo aí o empresário dele, o pai dele, fica querendo forçar a saída para o exterior, fica mexendo com a cabeça do Gerson, porque assim, não dá pra gente brigar com a realidade. Isso no mundo ideal tá errado, fazer isso que faz o pai do Gerson. O Gerson forçar um aumento durante um cumprimento de um contrato, né? Botar um dá ou desce, botar na parede, exigindo um aumento durante um contrato. Claro que no mundo ideal e teórico não está certo, mas a questão é a prática, a questão é a realidade, digamos, a realidade real. E daqui a um ano ele não vai fazer isso de novo? Né? Bom, não sabemos, né, Bruna? Mas o Flamengo certamente pensou durante bastante tempo sobre isso, algumas semanas, né? Como a gente sabe, a gente está falando disso aqui há algum tempo. Isso foi analisado direitinho, eles devem ter pedido um aumento ainda maior, e no fim das contas o Flamengo falou: nem tanto lá, nem tanto cá, mas ok, a gente reconhece que o Gerson subiu de patamar e hoje virou um jogador muito mais importante até do que era na época da última renovação. Então, tenho certeza que o raciocínio passou por aí. Será, Raíza? É por aí mesmo? Será que eu vou conseguir falar? Vamos ver, galera. Vamos ver se agora vai. Raíza. Fique, Raíza, por favor. Mas é por aí sim, Ilan. Eu acho que a renovação com essa valorização salarial, ela é mais do que merecida. O Gerson performou, chegou a esse patamar, né, de poder ser valorizado. Ele chega no Flamengo de uma forma e hoje ele
é outra coisa. Hoje ele é líder, né? Ele é capitão desse time, ele tá jogando muita bola. Ele, na minha opinião, joga mais do que o Gerson de 2019, por exemplo, e é um cara que hoje tem uma importância ainda maior pro time do que teve lá em 2019. Eu vou voltar aqui a falar pra galera que tá acompanhando a gente, o salário dele estava defasado em relação aos principais jogadores do Flamengo e até outros jogadores que neste momento não são nem tão importantes assim, né? Então eu acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, vamos lá, o Michael. O Michael recebia e continua hoje recebendo até um pouco mais do que o Gerson recebe. A distância, ela era maior nesse contrato anterior do Gerson. Agora a distância diminuiu, mas era uma diferença grande. O próprio Luiz Araújo era outro jogador que recebia mais do que o Gerson recebia no contrato antigo. Então, assim, é importante a gente destacar isso, né? O Gerson hoje não é qualquer jogador, ele é o capitão do Flamengo, ele assumiu essa faixa de capitão e ele está sendo muito digno, ele está representando bem dentro de campo e fora de campo também. Claro que a forma que o Marcão conduziu algumas coisas em determinados momentos não foi uma forma legal, enfim, mas o Gerson merecia essa valorização. E tem até uma fala dele, Ilan, para Flamengo TV, ele falando sobre a renovação, ele fala o seguinte, tá? A direção do clube reconheceu a valorização. Eles não tinham necessidade nenhuma disso, mas estou contente por eles verem o que eu faço dentro de campo. Feliz e agradeço a todos. A renovação não me faz relaxar, me dá combustível para fazer o meu melhor. Essa fala de Gerson é muito interessante, porque ela é recheada ali de algumas situações pra gente. Por exemplo, o discurso é de que, e foi um discurso também utilizado pelo empresário dele, não o Marcão, mas o Carlos Leite, né, de que uma renovação para o Gerson nesse momento ela era importante para ele se manter motivado, tá? Eu já não acho que é por aí, não concordo tanto, mas eu entendo que quando o cara olha pro elenco e vê jogadores que não são tão importantes quanto ele é hoje e recebem bem mais do que ele, isso incomoda um pouco. Eu entendo quando esses atletas eles olham, por exemplo, para o Flamengo no mercado, está negociando com o Jorginho, e eles olham os números, porque eles têm acesso a isso, né? Eles estão acompanhando e eles olham para os números que estão sendo colocados na mesa para o Jorginho e isso também incomoda. Poxa, o cara que está chegando agora, que não fez nada pelo clube ainda, eles estão oferecendo isso, por que eu estou ganhando aqui? Enfim, isso tudo faz parte do dia a dia do futebol. Eu sempre falo, né, que existe um mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, o atleta cumpre o que foi acordado lá atrás com o contrato inteiro e só na reta final do contrato você renova e aí dá uma valorização ou não. Mas no mundo real, né, não é assim que funciona. Quando o jogador ele vai performando muito, ele acaba recebendo sim uma valorização salarial e foi o que aconteceu com o Gerson, uma valorização merecida para o capitão do Flamengo, Ilan. Legal. Qual é a multa do Gerson, hein, Raíza? A multa dele integral? Eu ainda não consegui confirmar a multa, tá? Eu tô atrás disso para poder trazer para vocês aqui essa multa do novo contrato. Mas não, qual era a multa anterior do contrato anterior? A anterior era bem alta, era na casa dos 100 milhões de euros. Pô, eu ia falar bem alto, deve ser 50 milhões de euros. 100 milhões assim, ninguém vai pagar nunca, é óbvio. Não, era muito alto. Uma multa era assim, muito alta. Não, 50 é aquela multa simbólica pro cara pagar 30, né? Sim. É isso aí. Não, mas era uma multa muito alta. Já era 100, era uma multa muito alta. Já era uma multa muito alta. Vai subir. Mas, vamos lá. O que é importante destacar aqui, tá? É que durante essas conversas, essas negociações, as partes conversaram sobre essa possibilidade do Gerson sair depois do Super Mundial de Clubes, se chegar a uma proposta que seja interessante para os dois lados. Por quê? O Gerson já está com 28 anos, o staff dele entende que
é talvez a última oportunidade dele fazer o último grande contrato da carreira dele, e aí existe essa conversa nesse sentido, tá? Inclusive o Flamengo não chegou nos valores inicialmente pedidos pelo staff do Gerson, foi um pouco abaixo disso, cada um cedeu um pouquinho, mas teve ali umas conversas em relação a essa possibilidade de negociar o Gerson, caso chegue uma proposta que seja bem interessante depois do Super Mundial de Clubes, Ilan. Legal, cadê a enquete? Deixa eu ver, Ricardinho, como é que tá a enquete. Galera, vota aí. Você renovaria o contrato de Gerson até o fim de 2030? Nesse momento aí, estamos aí com 140 votos, né? Isso é um print de agora há pouco. 68% sim, não 32%. Então a maioria absoluta, quase 2/3, mais de 2/3 da galera, renovariam o contrato do Gerson até o fim de 2030. Fala, Bruna. Não, só mais um ponto só. A Raíza falou que realmente não é a realidade do futebol. Mas é que, ao meu ver, para se tornar realidade, só depende do clube. Tipo assim, se ele não fizer isso com ninguém, o jogador vai vir pro Flamengo sabendo que não vai renovar. Entendeu? Então essa que é a minha visão. Igual o Real Madrid, como eu citei, faz. De não renovar mais que um ano. Ele vem renovando com o Modric há sei lá quantos anos, por um ano só. E o Modric sabe que é assim, que ele não ia renovar por 2, por 3. E então, se o clube adotasse isso como uma padronização, eu acho que aí não iria abrir precedente nem para Gerson, nem para Léo Ortiz, nem para Pedro, entendeu? Eu acho que dá para entender. Assim. O teu raciocínio teoricamente dá para entender. Mas a questão do Modric, e é comum no futebol europeu, tá? Jogadores acima dos 30 anos, sim. Por exemplo, você renovar só um ano só. Não é só uma questão do Real Madrid, ela é uma questão de vários clubes. Inclusive, o que acontece? Muitos desses jogadores, por conta disso, quando chegam ali nos 32, 33 anos, eles optam por outros mercados, porque eles querem contratos mais longos. É o caso do Jorginho, por exemplo. O Arsenal conversou com o Jorginho e colocou na mesa para ele. Falou, olha, a gente pode te oferecer, o Jorginho tem 33 anos, a gente pode te oferecer uma renovação por mais um ano de contrato, com um número X de jogos aqui por temporada, porque a gente entende que você não pode passar desses tantos números aqui de jogos por temporada. Você nem muito longe. E o Flamengo oferece 3 anos. Quem é que ia dar 2 anos pro Thiago Silva no ano passado na Europa? Ninguém. Quase ninguém, acho que ninguém. Né? Então fez parte ali do apelo para ele voltar, o Fluminense oferecer 2 anos e acho que foram 2 anos e pouquinho de contrato. Passou um pouquinho de 2 anos. E isso já é conhecido lá. Enfim, lá ele ia ter 1 ano de contrato, ou então ia ter que jogar no futebol da Arábia Saudita, aquelas coisas assim, para ter 2 anos e tal, e aí provavelmente ele não queria. Queria jogar no Fluminense em vez disso. Então, assim, é um hábito normal. Eu entendo, claro, o argumento da Bruna, mas eu acho que sim, né? Na real, o futebol, como disse a Raíza, o futebol teórico é uma coisa, o futebol real é outra. Ainda mais no Brasil. Na real, tem algumas situações que sim, o clube vai ter que ficar um pouco refém do jogador, não tem jeito, a não ser que ele queira abrir mão daquele jogador. E eu acho que não está nos planos do Flamengo abrir mão Eu acho que isso aí não aconteceria hoje no Flamengo com nenhum outro jogador. Ou talvez com quase nenhum. Você talvez conte 2 ou 3 no Flamengo que teriam hoje a casca, o peito e a possibilidade de fazer isso no Flamengo e o Flamengo sentar para conversar, né, Raíza? Porque o Flamengo não vai fazer jogo duro com o Gerson. Quer dizer, fez jogo duro, mas não vai ser irredutível. Essa que é a questão. Porque o Flamengo, se fosse irredutível, o Flamengo ia perder o Gerson. Os caras iam forçar essa barra, o Marcão ia forçar essa barra, ia levar ele para Moldávia, entendeu? Ia levar ele para a Rússia, para a Ucrânia, e não quer nem saber, porque o Marcão faz isso, né? A gente sabe, e o Flamengo sabe disso. Eu acho que o Flamengo foi até onde deu para ir, fez um jogo duro ali, né? Ficou cozinhando, deve ter conseguido um meio termo, porque certamente o que eles queriam era muito mais do que acabaram conseguindo, né, Raíza? Era mais sim, Ilan, era mais, e isso aconteceu também, por exemplo, na renovação do Eric Pulgar, tá? O Eric Pulgar pediu tanto, o Flamengo não chegou nesse tanto, mas chegou num valor ali que foi consenso para os dois lados, e aí eles colocaram, por exemplo, a partir do ano que vem, a multa do Eric Pulgar para fora é de 5 milhões de euros, é uma multa bem acessível, apesar da idade do Eric Pulgar, enfim, mas é uma multa bem, assim, acessível, mas isso só aconteceu porque o Flamengo não chegou nos valores pedidos pelo Eric Pulgar e eles encontraram um meio termo colocando essa multa
a partir do ano que vem mais baixa. E, enfim, em relação ao Gerson também, você tira um pouquinho dali, coloca um pouquinho aqui, enfim, negociações. O Flamengo, tá? A postura do Flamengo é a seguinte: o Gerson é um jogador importante, é o capitão da equipe, tem um Super Mundial de Clubes aí para disputar, uma temporada importante, e o Flamengo quis valorizar o jogador, né, pelo que ele veio mostrando dentro de campo. É natural também, Ilan, que o contrato ele acabe ficando meio defasado, né? Isso acontece em alguns casos. Então, assim, eu acho que o Flamengo foi até onde dava, não foi além do que o Flamengo poderia pagar, não fez nenhuma loucura financeira, digamos assim, para renovar o contrato do Gerson. Acho que teve bom senso, acabou que prevaleceu, Ilan, o bom senso entre as duas partes. Legal, legal. Obrigado, Raíza. Deixa eu ver as mensagens da galera que está com a gente. Galera, fortalece, se inscreve no canal, deixa o like, responde a nossa enquete. Você renovaria com o Gerson até o fim de 2030? Olha aqui a mensagem do Samuel. Raíza e Bruninha sabem tudo. Parabéns, bancada. O pessoal estava deitando elogio aqui na Bruna. Falou, essa aí falou a real mesmo. Muita gente concordando com a Bruna aqui, tá? De que ela teria feito mais jogo duro. Falou que não teria renovado com o Gerson nessas condições. Júnior Silva, Jorginho vai demorar pelo jeito. O Arsenal ganhou de 3-0. Acabou o jogo já? Acabou. Regivaldo Lima, obrigado. Gente, isso não existe. Todo contrato, quando o ano passa, vai ficar defasado. Isso é claro, não existe isso. Quem garante que ano que vem ele estará com esse mesmo futebol? Isso é ser mercenário. Pois é, você está concordando aí, está fechado com a opinião da Bruna. Mas o Flamengo cedeu certamente porque percebe que sem o Gerson a coisa ia ser muito pior. Eduardo, não esqueça que o Gerson só tem 27 anos. Só entre aspas, né? Para o futebol europeu já é muito. Para uma transferência valorizada para o futebol europeu. Tá, Eduardo? Obrigado, amigo. Quem mais aí? Bota mais uma mensagem aqui para mim. Sobre Gerson, Márcio Marquinhos está dizendo o seguinte: não até 2030, mas até 2028 o Márcio teria renovado. Gabriel Reis, paparazzo, tudo bem, meu amigo? Você teria renovado com o Gerson até o fim de 2030? A Bruninha falou que não. Você concorda com a renovação? Vocês falaram o quê? De valores? O quê? Falamos tudo aqui, já trouxemos. O que a Raíza falou de valores que eu tava... A Raíza trouxe que ele vai receber. Bota aqui a Raíza na tela, acho que é um torno de 1.150.000, né? Sim. É isso, ela passou aqui os valores. Não será o maior salário do elenco, mas vai ter um contrato até o fim de 2030. Vai tá corrigindo bastante a defasagem dele. Então eu tava com o valor errado. Tinha me falado 1.200, mas ela trouxe 1.150, tá bom. Cara, eu acho que é o melhor jogador, talvez dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? Você hoje está sujeito a isso, não tem jeito. Você tem que ceder. É um jogador diferenciado. O mercado europeu está de olho. E essa renovação não quer dizer nada que ele vai ficar até 2030. Essa renovação é aquela famosa para inglês ver. Você renova para agradar o jogador, para ele render ainda um pouquinho mais até o Mundial, e depois a gente sabe que vai chegar alguma coisa aí. O Flamengo deve vender o Gerson e o Wesley, infelizmente, que para mim eu acho que vão fazer muita falta, inclusive podem atrapalhar. A saída deles pode atrapalhar muito os anseios do Flamengo no ano de 2025. Agora, tem o Jorginho chegando aí. Agora vocês perguntaram, não, foi 3-0 o Arsenal mesmo, um passeio, o Camavinga ainda foi expulso no último minuto. A gente teve o Real Madrid totalmente perdido, o Arsenal quase fez o 4º gol, mas o Jorginho não jogou, tá? O Jorginho não entrou. Eu estava acompanhando o jogo, vindo para cá, fiquei 1 hora no trânsito. Cara, o trânsito da Barra da Tijuca, ele tem algumas coisas que são inexplicáveis. Eu saio, às vezes, 5h30, chego 5h45, 5h50. Eu saio, às vezes, às 4h e não chego. É impressionante, cara. Cada dia é diferente. Aí eu vim acompanhando o jogo. Aí eu podia ter dado uma audiência pra cá, né? Mas, porra, o jogo tava 3-0, aquele passeio. Eu falei, vou acompanhar um pouquinho o jogo. Eu sou viciado em futebol, né, cara? Aí eu achei que o Arsenal, cara, foi assim gigantesco. Eu não sei se esse pacto do Real Madrid vai funcionar, mas não, cara. Acho que dessa vez difícil virar esse jogo. E fica essa questão. Fiquei esperando o Jorginho entrar no jogo, ele não entrou. Mas é um jogador que tem história já lá na Europa, né? E arrebenta. O Flamengo joga essa semana também Libertadores, né? Joga essa semana também Libertadores. E eu queria falar rapidinho sobre o Jorginho. Não sei se tem como botar aí na tela a questão que eu até mandei para a Raíza. Foi para a Raíza que eu mandei ou foi para o Bruno Neves? Acho que foi para o Bruno Neves, nosso diretor hoje. Mandei para ele que eu recebi uma mensagem
de uma... Até mandei para o pessoal da diretoria do Flamengo, vem cá, procede mesmo, fechou mesmo tudo e tal. Ah, não, tem alguns detalhes e tal. Não, ok, então tá bom. Então eu não vou cravar aqui porque não assinou, mas a questão é, o que me mandaram é que a situação toda, inclusive com o Arsenal, já está tudo vencido, tudo tranquilo, para ele assinar a rescisão no dia 26 de maio, já tem até data. No dia 25 encerra a temporada europeia. O Arsenal, pelo visto, ainda vai mais além, né? Eu acho que o Arsenal passa, sabe? Eu acho que o Arsenal também consegue vencer a Inter. Eu acho que o Arsenal está jogando muito. E aí tudo indica que no dia 25 de maio termina a temporada para o Jorginho. No dia 26, a informação foi essa, dia 26 ele já rescinde o contrato com o Arsenal. O Arsenal não vai oferecer mais que 1 ano para ele. Ele quer 3 anos, pelo menos, que é o que o Flamengo ofereceu. O valor total de contrato que ele vai receber do Flamengo é superior e é um sonho para ele também jogar no futebol brasileiro. Então, ele está decidido, quer vir, não tem nenhuma proposta acima de 1 ano na Europa. Então, a questão é, da parte dele já está decidido, o Arsenal também já deu positivo. O Flamengo prefere não botar os pés pelas mãos e dizer, olha, só vamos comemorar ou anunciar ou falar qualquer coisa quando tiver assinado. Realmente, falta rescisão, ele vai rescindir com o Arsenal. Informação, cara, eu tenho que dar os parabéns para a Raíza Simplício, uma informação espetacular da Raíza que se confirma. Aí as pessoas esquecem de dar crédito. Raíza, tudo que você falava é isso mesmo, é a rescisão primeiro lá. No dia seguinte ele já pode assinar o contrato. Não tem nem necessidade de esperar. O que essa pessoa me explicou hoje, não tem necessidade de você esperar abrir a inscrição para o Mundial. Ele já pode assinar, rescindiu, ele já pode assinar o contrato. E aí você só vai registrar quando abrir a data da janela, né, da especial para o Super Mundial. Mas é isso, Raíza, ele está tudo muito próximo, tudo praticamente acordado, não tem mais aresta para você tentar resolver. Está tudo resolvido, tudo amarrado. E agora é só realmente rescindir com o Arsenal. Se o Arsenal não voltar atrás, não oferecer mais tempo de contrato, tudo vai se desenhar dessa forma. Não vai. O Arsenal não vai voltar atrás, não vai oferecer mais do que 1 ano de contrato, que já foi oferecido lá atrás, e o staff dele já disse que 1 ano de contrato apenas não interessa, e não é só 1 ano de contrato, né? Apenas, Papa. Era 1 ano de contrato e um número reduzido de jogos, o que já vem acontecendo com ele essa temporada. Você lembrou muito bem, ele não entrou em campo hoje, em vários jogos ele não entra em campo, porque eles fazem um controle grande de minutagem em cima do Jorginho. Tá? Então, assim, era isso, era mais 1 ano de contrato. Mas ele estava no banco, número tá? X de jogos. Não, ele vai pro banco, ele só não entra, eles fazem esse controle aí de partidas, enfim, do Jorginho, e foi o que foi passado para ele. E a informação ainda que eu tenho é que um dos motivos foi a questão de 1 ano, eles oferecerem apenas 1 ano e seguirem com essa filosofia de menos jogos. O Jorginho quer jogar mais jogos, ele entende que ele fisicamente tem condições de fazer um número maior de jogos do que o que vem sendo planejado do Arsenal para ele. É isso. Legal. Só para fechar, eu acho que essa situação vai se concluir mesmo pelo que estão falando, então por isso ele já mandou procurar casa, carro, já reservou, já fez tudo, e mais uma vez parabenizar a Raíza pela informação da rescisão sempre. Nunca teve essa questão de pré-contrato, sempre foi essa necessidade de rescisão do Jorginho. Então é isso aí, pessoal. Essas foram notícias de hoje do Flamengo, nessa terça-feira. Não esquece de deixar seu palpite aí pro jogo de amanhã. Meu palpite é 4-0 amanhã, esse jogo da Libertadores. Deixa seu like aí, se inscreva no canal aí. Isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo.